Cara, eu não tenho foto fantasiada de É porque carnaval, não pode. sei o Vamos quê. ligar para umas amigas nossas. Passar aqui as fotos. Mas o que acontece? Cara, algo me transmutou para esse lugar da fantasia, que foi, cara, o erotismo. Todo, assim, juro. O sexo, o erótico, todo esse mundo, sabe, da sexualidade, da fantasia erótica, cara, me catapultou e hoje, assim, Que chique, me catapultou. Isso é quase um palavrão, me catapultou. dentro de quatro paredes, Mas isso há cara. quanto tempo? Curiosidade aqui. Isso, por isso que eu falei hoje. Hoje. Há quanto tempo? Então, não, tem uns anos. Uns anos. Trabalhamos... Mais de 10? Mais de 10? Menos de 10. Menos de Menos de 10. 10, menos de 10. Sabrina sabe, Mais né, de 5? Sabrina? Mais de 5? Mais de 5? Encontrou. Não, mas você encontrou em algum lugar. Não, eu não trouxe as fotos. As fotos Não, é porque, tão então, lindas aí as que você fotos- manda pra gente.